Podeis assentar. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu disse qual capítulo? 14, isso mesmo. Do verso 15 ao 24. Acompanhem comigo. Lucas 14, do 15 ao 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou, feito está, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Amém? Meus irmãos, imagina Jesus pregando, imagina Jesus ensinando, imagina Jesus instruindo dentro de um contexto aonde o que predominava era os ensinos dos fariseus, aonde o que predominava era a tradição, onde o que predominava era exatamente os costumes, uma religião enrijecida, uma religião que só olhava numa única direção, que tinha a compreensão de um Deus punitivo, de um Deus que tinha prazer em punir o pecador, um Deus que se satisfazia exatamente em estar julgando aqueles que não pensavam da mesma forma, aqueles que não pensavam do mesmo jeito. Imagina, nós pregamos dentro de um contexto aonde a gente prega e todo mundo diz glória, aonde a gente prega e todo mundo diz louvado seja Deus. E na medida em que a igreja reage, o pregador fica ainda mais motivado, porque a pregação é exatamente uma relação entre o pregador e o seu auditório. O auditório de Jesus era um auditório crítico. Na verdade, existia os escribas e os fariseus que acompanhavam Jesus, esperando pegar Jesus em um erro,
em uma palavra. Jesus não pregava e o povo dizia glória. Jesus não pregava e o povo batia palma. Jesus pregava e o povo censurava. Tanto é que um dia Jesus começa a pregar e todo mundo vaza, porque eles estavam atrás de Cristo por conta do pão, por conta das bênçãos. E Jesus ficou sozinho, ficou só ele e os seus discípulos, a ponto de Jesus olhar para eles e perguntar: vocês também não querem ir? Aí um dos discípulos, sempre mais ousados, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então Cristo, ele ensina, ele prega exatamente dentro desse contexto, dentro de um contexto onde havia uma liderança, onde havia um sinédrio que coordenava as sinagogas e que não permitia pensar fora da caixinha. E Jesus veio exatamente para desafiar os seus ouvintes a pensar fora da caixinha. Nós temos uma tendência muito grande de pensar só dentro da caixinha, né? E Jesus, para mexer, Jesus para provocar, porque Jesus era provocativo. Provocativo não no seu sentido de debochar, não no seu sentido de desprezar. Provocativo porque as suas palavras provocavam. Imagina alguém perguntar: quem é o meu próximo? E ele contar uma parábola a respeito de alguns agentes que encontram um homem machucado, ferido. Estou falando do sacerdote, estou falando do levita, e que não dão nenhuma assistência, e passa um samaritano e dá toda a assistência. Quando Cristo mostra que o próximo daquele homem não foi o levita, não foi o sacerdote, mas o samaritano, ele choca a sua audiência. Então as parábolas de Jesus, em especial, elas foram contadas exatamente para levar os seus ouvintes a pensar fora da caixinha. Cristo conta 3 parábolas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas para provocar os escribas e os fariseus. Ele conta a parábola do filho pródigo para confrontar as ideias da ortodoxia judaica. Ele conta a parábola da ovelha perdida para provocar os seus ouvintes quanto à religiosidade dos escribas e dos fariseus. Não pense que o ministério de Jesus foi moleza. O ministério de Jesus foi árduo. O ministério de Jesus foi um ministério em que, em determinadas ocasiões, queriam lançá-lo precipício abaixo. É nesse contexto que Jesus ensina. E aqui, Jesus está numa festa. E Jesus era, digamos assim, um arguto observador. Um observador perspicaz. Ele repara como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Lá no templo, ele observava como as pessoas levavam as suas ofertas. E ele observava que quem levava uma oferta grande gritava o tamanho da oferta e deixava no gasofilácio. E ele observa uma viúva que leva tudo que ela tinha e deixa ali. E ele diz: eu observei, quem deu mais não foi quem deu mais, quem deu mais foi quem deu tudo. Quem deu mais não foi quem deu mais, quem deu mais foi quem deu tudo. O tudo
de uma mulher foi muito mais do que o mais de muitos que estavam ali na sinagoga. E aqui Jesus está numa festa. Ele observa como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Vinham e se assentavam exatamente ocupando os primeiros lugares. Aí ele conta uma parábola com duas lições desconcertantes. A primeira é que convidados devem tomar o último lugar. Convidados devem tomar o último lugar. Ele ensina que você, ao convidar, nunca deve convidar quem pode te retribuir. Você tem que convidar aquele que não pode te retribuir, porque a retribuição final é na eternidade. E Jesus chega a dizer: eles não têm com que te recompensar. Recompensado serás na eternidade. As nossas relações, elas são sempre relações meritórias. Eu dou a quem pode me doar de volta. Eu abençoo quem pode me abençoar de volta. Jesus está dizendo: abençoa quem não pode te abençoar. Convide para jantar na tua casa quem não pode te convidar, quem não pode te levar lá. Isso choca. Isso é extremamente chocante. Jesus está dizendo que a gente precisa de ser humilde, que a gente precisa de ser discreto. É muito melhor você sentar no último lugar e alguém dizer para você: ei, aí não é o teu lugar, vem para frente. Ou você sentar na frente e alguém dizer: opa, aí não é o teu lugar, já está reservado, sente lá atrás. Veja bem, eu não estou aqui dizendo, na igreja a gente briga muito, né? Porque os crentes chegam, ficam tudo lá atrás, e os bancos da frente ficam vazios. E de vez em quando a gente tem que dizer: vem para frente. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando de gente que no ambiente querem se destacar, querem o louvor, querem a honra, e por isso agem desta forma. Então Cristo, aqui ele choca, dizendo: convidados, ao serem convidados para uma festa, tome os últimos assentos. A segunda fala de Jesus, que é extremamente chocante, aí já não é dirigida aos convidados, mas é dirigida aos anfitriões. Ele diz: anfitriões, vocês devem convidar pobres, aleijados, mancos e cego. Ah, meus irmãos, como a gente gosta de estar perto de gente importante, né? As redes sociais espelham isso. A pessoa tem uma oportunidade de tirar uma foto do lado de um artista, ela não vai deixar de postar. Ela tem uma oportunidade de tirar uma foto ao lado do seu astro do futebol, a primeira coisa que ela faz é postar. Ela nunca posta uma foto ao lado de um anônimo, ao lado de alguém que, ao olhar, as pessoas vão dizer: vixa, olha o Instagram dela aqui. Os nossos Instagrams têm que estar cheios de celebridade, tem que estar cheio de gente importante, e tem gente que vive em função disso. E Cristo, se Cristo tivesse hoje falando aqui conosco a respeito de Instagram, ele iria dizer: ei, não poste no teu Instagram foto com as celebridades. Vai pelos becos, pelas vielas, tira umas fotos da realidade social daquela comunidade, porque isso choca, isso mexe.
Aí Jesus disse: olha, vocês quando for convidar, convide exatamente os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Daí, um dos que estavam presentes, talvez um discípulo, olhou para Jesus, chocado, ele disse: Senhor, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus poderia ter dito sim, é isso mesmo. Felizes serão mesmo aqueles que comerem na mesa no banquete final do reino. Mas Jesus não responde assim. Jesus responde contando uma outra história, uma outra parábola. Ele diz: uma pessoa importante promove um banquete, promove uma festa e convida os amigos. E a parábola nos mostra que os amigos aceitaram. Todos aceitaram. Todos aceitaram. Porque na tradição judaica, primeiro se fazia um convite. Não é igual aqui não. Quando a gente vai almoçar na casa de alguém, a gente já leva mais 5. A mulher tem que mandar comprar frango assado, tem que mandar esquentar um pouco do arroz que sobrou. E aqui no Brasil se dá um jeito. Na tradição judaica, não. Os convites eram feitos com antecipação, porque tinha que matar carneiro, tinha que matar novilho e preparar a festa. E a parábola diz que o senhor da festa, uma pessoa importante, resolve promover uma festa para os seus amigos. O que ele quer? Ele quer a casa cheia. Ele quer a casa cheia. Porque imagina você fazer uma festa e a casa ficar vazia. Por isso, ele enviou um servo seu para dizer aos que haviam sido convidados antecipadamente: venham, pois tudo já está pronto, tudo já está preparado. E aí, um a um, começam com as desculpas esfarrapadas. Primeiro, na tradição judaica, na tradição oriental, os jantares aconteciam à noite. Então esse jantar, dentro da tradição judaica, ele estava acontecendo à noite. E o servo chega para um dos convidados e diz: tudo já está pronto. Mas um dos convidados diz: olha, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Que desculpa! Quem compra terra sem ver? Especialmente aonde terras férteis eram raras. A pessoa compra sem ver, ela poderia estar comprando um monte de pedra. Então, é uma desculpa que a gente chama de uma desculpa esfarrapada. Ou seja, comprei uma terra e vou experimentar, e vou vê-la. Me desculpe. Aí o outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Meu irmão, quem é que experimenta junta de boi à noite? E até porque, quando se comprava uma junta de bois, experimentava-se a junta de bois no terreno do vendedor. Então eu não posso, não, eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que ir lá experimentá-la. Conta a outra. Um terceiro diz: casei-me. E esse aqui nem pede desculpa. É coisa de recém-casado. Nem pede desculpa. Acabei de casar.
isso eu não posso ir. Então eles rejeitam, eles, na verdade, aceitam o convite, mas quando tudo está pronto, eles não comparecem ao banquete. Já dá para você entender de quem é que Cristo está falando aqui. Cristo está falando aqui exatamente dos escribas, dos fariseus, dos judeus. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então a parábola do grande banquete, eu diria que como uma moldura bíblica, ela pode nos ajudar a entender e a responder à pergunta: ainda há lugar? Ainda existem pessoas que não têm como retribuir um favor divino e por causa disso precisam ser convidadas ao banquete final. O convite do banquete nos indica pelo menos três coisas, três aspectos para serem pensados. Primeiro, quando os convidados, um a um, apresentam as suas desculpas e o servo volta e relata ao seu senhor que os convidados não iriam porque estavam ocupados, aí o senhor do banquete diz: nós vamos resolver isso de uma outra forma. Ele diz: olha, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Aí o servo foi, atendeu a ordem, os coxos vieram, os cegos vieram, os mancos vieram, a pobreza veio. Imagina a alegria daquela turma toda que não é convidada para banquete. Imagina o manco chegando lá e dizer: hoje eu vou comer a picanha que eu tanto desejava. Eu fico imaginando a mesa da ceia, porque o reino de Deus é comparado a uma ceia. A uma ceia. E o judeu aguardava essa ceia para o futuro. E Jesus estava dizendo: a ceia já chegou. A ceia já chegou. Eu imagino aquela turma entrando, talvez constrangida porque nunca entrou num ambiente chique daquele, mas quando olha para a mesa, carneiro assado, oh glória, aleluia, coca gelada, ali água mineral trincando, e depois um pouquinho mais à frente uma mesa cheia de pudim, de manjar. Isso é o reino de Deus. Porque quando a Bíblia fala do reino de Deus como banquete, ela está querendo tomar emprestada essa festa que a gente faz para dizer: o reino de Deus é festa, o reino de Deus é festa, o reino de Deus é alegria. Aleluia. E ali o servo disse: meu senhor, já convidei. E ele diz: ainda há lugar. Agora vai além da cidade, ultrapassa os limites da aldeia, vá pelos valados, vá pelos caminhos, para que a minha casa fique cheia, porque eu quero casa cheia. Quem rejeitou o meu convite não vai ver a minha tristeza. Quem rejeitou o convite vai ver a minha casa cheia de gente celebrando. Oh glória, aleluia. É aí que a gente entra. Foi aí que eu entrei. Foi aí que você entrou. O judeu não quis, nós quisemos. Os judeus não recebeu, nós recebemos. Aleluia. Os ricos não receberam, a gente aceitou. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, à luz desta parábola, que é uma parábola missiológica,
é que ainda há novos espaços a serem conquistados. A primeira ordem foi para que procurasse os que haviam sido convidados. E quando aqueles que haviam sido convidados não foram, ele disse, o Senhor da festa: há novos espaços para serem conquistados. Vá pela cidade, ande pela cidade, e convide os mancos, e convide os pobres, e convide os cegos, e convide os aleijados. Quando ele volta, ele diz: ainda há lugar. Ele ordena que extrapole os limites da cidade e que vá em outros lugares. Esta parábola nos mostra que há novos espaços a serem conquistados. O maior exemplo disso é o próprio Jesus, que rompia barreiras. Vai da Galileia para a Judeia. Poderia ter evitado Samaria, porque sabia que era um território hostil. Mas ele quis passar por Samaria, porque ele ia encontrar uma mulher. Aleluia, aleluia. Meio-dia, sol quente, a barriga roncando. Jesus diz: vocês que vão comprar comida, e eu vou ficar aqui. E ele fica ali junto do poço de Jacó. Vem uma mulher e ele começa a conversar com ela. Começa a falar do reino de Deus, da água viva. Os discípulos voltam. Eles pensavam dentro da caixinha. Eles voltam e vê Jesus conversando com a mulher. Isso é pensar dentro da caixinha. Viu Jesus conversando com a samaritana. Isso é pensando dentro da caixinha. E como a gente gosta de pensar dentro da caixinha. Quando os discípulos dizem: mestre, o senhor não vai comer? Ele diz: comer o quê? Eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida. Quero dizer para vocês que eu estou comendo e estou bebendo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. E os evangelhos dizem que Jesus ia passando por todas as cidades, por todos os povoados, pregando o reino de Deus. Bailey, um missiólogo, ele disse que há uma força centrífuga da missão, que é ensinada na parábola. O que é uma força centrífuga? É uma força que nos expulsa para fora. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que crente gosta, é de templo. Desde o tempo dos discípulos. Porque quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João, o culto lá estava tão abençoado que Pedro diz: já sei, mestre, a gente não vai descer mais. A minha sugestão é uma cabana para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente vai morar aqui. Jesus disse: não. Porque lá embaixo, olha a força centrífuga. Lá embaixo estavam os discípulos tentando expulsar o demônio de um menino e não conseguia. A igreja de Jerusalém é visitada pelo poder do Espírito Santo. Recebe o poder do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra exatamente o estilo de vida da igreja primitiva. Comiam juntos, cantavam juntos, oravam juntos. O Espírito Santo olhou para aquilo e disse: não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí o Espírito de Deus permite vir uma perseguição sobre a cidade de Jerusalém, e o povo começa a espalhar. É a força centrífuga, tirando a igreja da igreja, para levar para os becos, para as cidades, para os povoados. Esse é o nosso grande desafio. Porque tem igreja que ela começa o ano com 50 membros e termina o ano com 45. É porque está dentro das quatro paredes e não está vendo novos espaços de atuação, não está vendo novos espaços onde o evangelho possa chegar. Aleluia. Termina o ano, vamos fazer aqui uma avaliação. Aí pega o rol de membros e diz: graças a Deus,
Graças a Deus, a gente era 50 e a gente continua 50. A gente não perdeu ninguém. Meus irmãos, que mediocridade. Que mediocridade. Aleluia. E ainda aqueles que dizem, pastor, a gente aqui é bem pouquinho, mas é todo mundo salvo. A gente aqui é pouquinho, mas a gente é feliz. Meus irmãos, ninguém é feliz dentro do projeto de Deus sendo poucos, porque Ele quer que a casa se encha. Ele quer que a casa se encha. Obreiro, é muito melhor você puxar do que você ter que empurrar. Mas o Espírito Santo empurra. Essa força centrífuga em que o dono diz, olha, se vira, sai por aí e convida quem você encontrar além da cidade. Ontem o pastor Antônio, na retrospectiva que ele fez da ADS, começando em Jerusalém, mostrou exatamente a comprovação dessa força centrífuga. A ADS poderia estar lá em Brasília, em Sobradinho, dizendo, nosso negócio é aqui, quadra 12, área especial de número 4, e aqui a gente vai viver, a gente vai se alegrar, nós somos uma igreja em família. O Espírito Santo diz, não, tem Apuí, tem Correntina, tem Santa Maria da Vitória, tem Canápolis, tem Santana, tem Coribe, tem Piauí, tem Minas, tem Mato Grosso, tem África, tem Bolívia, tem Peru. Se você está entendendo, levante as suas mãos e diga, eu estou entendendo. Aonde Deus me quer, aonde Deus está me chamando. Se a salvação de Deus, ela deve alcançar os confins da terra, alguém precisa levar a mensagem até lá e apresentar a mensagem da maneira mais atraente possível. Então essa força centrífuga, diga comigo, centrífuga. Pastor, arruma um nome mais fácil. Não, eu arrumei esse nome difícil aqui para você não esquecer. Você vai caminhar, você diz, o pastor falou um negócio de centrífuga. O que é isso? É expulsar. Aleluia. É cutucar, saia do teu lugar. Paulo vivia movido por essa força. Aleluia. Ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo disse, não, você vai para cá. E ele foi. E Paulo leva o evangelho à Ásia Menor de uma forma muito eficiente. É um constante avançar, não apenas de natureza geográfica, mas é um avançar também de natureza social. Às vezes a gente esquece as questões sociais, porque às vezes na proximidade nossa nós temos ali um abrigo de crianças, a gente tem ali um presídio, a gente tem ali uma comunidade carente, e a gente está pensando além. É importante pensar além, mas é importante pensar na realidade social que está à nossa volta. Alguns meses atrás, talvez um ano, Deus colocou no coração do pastor Antônio Pereira para ir para a Colmeia, presídio feminino de Brasília. E ele foi ali, movido por um sentimento de levar a palavra, de levar um consolo às mulheres que ali estavam. E o Espírito Santo foi abrindo portas. De repente levou-se uma bolacha, levou-se um biscoito, levou-se o Novo Testamento, e a direção começou a gostar e começou a abrir portas. A gente precisa de olhar a realidade à nossa volta. Nós não podemos ser cegos quanto à realidade social à nossa volta. A gente precisa de avançar. A gente deve entender que há novos espaços a serem conquistados. Diga comigo, há novos espaços a serem conquistados.
Esse espaço pode ser além, mas esse espaço pode ser aqui, pode ser na nossa frente, à nossa vista. Em segundo lugar, existem ou ainda há lugar para novas ações. Diga comigo, novas ações. Há ainda lugar para novas ações. Compreendendo as necessidades das pessoas, Jesus não se limitava apenas em pregar. Diz o texto: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, Cristo não se preocupava apenas com a pregação, ele preocupava com ações. A nossa comunidade, há espaço para ações específicas. Nós vivemos uma crise, uma pobreza de criatividade. Por isso a gente olha à nossa volta e não vê o que fazer. Não vê o que fazer, porque a gente não ora, e a gente não se comove, porque a Bíblia diz que Jesus olhou as multidões e se comoveu, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Jesus não ficava parado. Ele vai ao tanque de Betesda, vê lá um homem há 38 anos e diz: ei, quer ser curado? Aleluia. Ele passa pela estrada de Jericó indo para Jerusalém. Um cego grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Veja. Aleluia. Jesus estava sempre movido por novas ações. E Paulo vai na mesma picada. Porque quando Paulo escreve as suas cartas a partir da prisão, especialmente a sua carta aos Filipenses, ele diz: ei, não quero que vocês se entristeçam porque eu estou preso. Está todo mundo sabendo que eu estou preso por amor ao Evangelho. Ou seja, quem está preso não é Paulo, quem está preso é um missionário, e o Evangelho chegou neste lugar. Eu imagino eu sendo preso por causa do Evangelho. Ah, meus irmãos, eu sei bem o que eu ia fazer. Preso por causa do Evangelho. Por favor, procure a bancada evangélica lá na Câmara dos Deputados e bota eles para interceder por mim. Procure o magistrado, procure o prefeito, procure alguém aí que possa me auxiliar. Paulo não mandou procurar ninguém. Ele estava ali de 6 em 6 horas. Revezavam-se aqueles que tinha Paulo preso, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu imagino o que é passar 6 horas ao lado de Paulo. Aleluia. 6 horas do lado de Paulo. Você já viu falar de Jesus? Você sabe por que eu estou preso aqui? Paulo, eu sei. Muda de assunto. Não, vamos conversar. Eu tenho coisa para te falar. Você deixa eu contar uma historinha? Conta. Eu estava indo na estrada de Damasco para fazer o que vocês fizeram comigo. Eu estava indo na estrada de Damasco para fazer o que vocês estão fazendo comigo, para prender, para bater, para matar crente. Eu consenti na morte de Estevão, mas deixa eu dizer para vocês, na estrada de Damasco eu encontrei com Jesus. Aleluia. Eu imagino essa história contada por mim. Eu ia dizer: vocês sabem que eu estou aqui, né? Oh, vida miserável. Estou aqui porque caí na besteira de pregar onde não devia pregar. Estou aqui porque eu entrei aonde eu não deveria entrar. Falei o que eu não deveria falar. Você está aqui por isso, estou aqui por isso. Paulo diz: não estou aqui por isso. Eu estou aqui para que o Evangelho seja conhecido. E Paulo, quando vai finalizar sua carta, ele manda lembrança para aqueles que foram conquistados na casa de César, os santos que estão na casa de César. Sabe qual é o nosso grande problema?
Nosso grande problema é querer ser sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro. Ninguém quer ser sal fora do saleiro. E quando a gente vê alguém sendo sal fora do saleiro, a gente diz: olha lá com quem ele está andando, olha lá com quem ele está conversando. Meus irmãos, chega de conversar com crente, vai conversar com quem precisa de ser alcançado pelo amor de Deus. Aleluia. Sal fora do saleiro. Aleluia. Deixa eu perguntar para vocês: o que resolve sal no saleiro? Nada. Nada. E esse sal que vai ficando no saleiro, vai chegar um momento em que ele vai perder o sabor. Pastor Antônio disse que a ADS não é uma caixa d'água. A ADS é duto, aonde a água flui. Aonde a água flui. O sal no saleiro é exatamente um sal inútil, que Jesus disse que só serve para uma coisa: para ser pisado pelos homens. Para ser pisado pelos homens. Sal tem que estar fora do saleiro. Diga para essa pessoa que está do teu lado. Aliás, pergunta primeiro: você é sal? Tá. Pergunta de novo: você é sal? Ótimo. É a primeira pergunta. Agora pergunta para essa pessoa: você está no saleiro ou fora do saleiro? Oh, Senhor, nos coloca fora do saleiro. Nos coloca fora do saleiro. Sal ali no saleiro, ele não presta para nada. Ele não dá sabor para nada. Cristo diz: eu quero dar sabor a este mundo. Eu quero que esse mundo tenha sabor. E eu vou usar vocês como uma pitada de sal para dar sabor a este mundo que não tem graça, a este mundo que não tem alegria, a este mundo que não tem fervor. Simon, ao analisar a palavra do grande banquete, ele reforça a ideia do mandato missiológico. Ele diz: a ideia tem sentido, obviamente, missionário. Jesus reúne o seu próprio povo das ruas e dos becos da cidade e das estradas e atalhos dos campos. Ele não se envergonha, diz Hebreus, de chamar os seus irmãos, pobres, aleijados e cegos, de irmão. Hebreus 2:11. A gente precisa de uma atuação prática. A gente não precisa de ficar planejando. A gente precisa de atuação prática, que alcance as pessoas nas suas próprias condições. Aleluia. Isso pressupõe um esforço combinado de ações. A gente precisa combinar ação evangelizadora com ações sociais, com ações práticas, dentro do templo e fora do templo. Qual foi a última vez que houve uma ação voltada para fora do templo? A gente está fazendo festa o tempo todo para as 99 e está esquecendo a ovelha que se perdeu e que precisa de amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: as 99 é exigente. As 99 quer saber quem vai cantar, quer saber quem vai pregar. As 99 quer saber quem é que vai ministrar. E quando diz que é um nome de reconhecimento nacional, vai ser bênção. Estou esperando que vai ser maravilha. A ovelha perdida está lá passando frio, sofrendo na mão do lobo. É a essa ovelha que Jesus diz: eu fui enviado. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai voltar para a sua cidade, você vai voltar para a sua igreja, e você vai continuar lá com os cultos semanais, festa do Chama Viva, encontro de
casais, átrio. E vai dizer: olha, meus irmãos, a gente não vai arriscar não. A gente já é santo demais. E vai que chega um incircunciso para atrapalhar o rebanho. Aí a gente diz: não, o homossexual, deixa ele para lá. Aí o preso, a gente diz: não, deixa ele para lá, isso aí já foi preso, isso aí tem problema na polícia. Se alguém ver um pastor ajudando alguém que tem problema na polícia, ele também vai ter que ir para a polícia, dizer: esse pastor está assim com esse preso. Meus irmãos, Jesus não teve receio. Ele foi aonde as pessoas estavam, levando a mensagem de boas novas. Aleluia. E aí a gente acha que a gente é melhor do que os outros. A gente acha que a gente é melhor do que o cachaceiro. A gente acha que a gente é melhor do que o adúltero. Jesus está dizendo: não é não. Todos são pecadores. A diferença é que você aceitou o convite para comer na mesa do rei, no banquete do rei. Philip Yancey escreve um livro muito interessante que todos deveriam ler. Ele escreve um livro sobre a eclipse da graça, que a gente não constrói pontes, que a gente destrói pontes. E tem muitos líderes destruindo, quebrando pontes. Aleluia. Porque a gente está aqui e a gente não pode dar ouvido, a gente não pode abraçar, a gente não pode ver o outro. E aí a gente não tem contato com ninguém, a gente tem contato com a gente mesmo. Aí a gente vai para a reunião de varões, tem 50 varões crentes. E ali tem varões bons como marido, tem varões ruins como marido, mas fala a mesma linguagem que nós. Aí a gente diz: isso aqui é gente boa. E a gente vai deixando de lado aqueles que precisam ser alcançados pelo amor de Deus. Deixa eu dizer para vocês, Cristo não classificou categorias de pecado. Cristo não classificou os bonzinhos e os maus. Aleluia. Cristo não diz que quem rouba é mais pecador do que um marido que não presta, mesmo sendo crente. É o Evangelho. Ele não disse que o marido ou o jovem que adultera é um pecador pior do que um jovem que mente, que vai para a internet e que fica visitando sites pornográficos, mas participa da ceia. Naquele dia muitos chegarão: Senhor, 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 no teu nome falamos, expulsamos. Ele vai dizer: não te conheço. Paremos de estabelecer categorias de pecado, no sentido da gente olhar e dizer: eu não sou tão bom não, mas também não sou dos piores. E John Maxwell, ele vai dizer que o bom é inimigo do excelente. Eu não posso ver as minhas virtudes a partir da fraqueza do outro. E aí eu caminho para finalizar. A gente ainda temos lugares para novos olhares. Diga comigo: novos olhares. Novos olhares. Nesta manhã eu quero orar com você, para que você diga: Senhor, me dê um olhar empático. Aleluia. Um olhar de amor, de compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aleluia. O olhar muda a visão, o olhar determinação. Jesus olhou e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai ali perto da cidade de Naim, uma pobre mãe chorando. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Pare o cortejo. Mulher, não chores mais.
envolve a mãe. Visão empática, não a visão de julgamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: pesquise e depois me mostre. Estou aberto. Jesus nunca olhou para um pecador e disse: seu miserável, seu incircunciso, seu canalha. Não tem uma história dessa. A única turma que Jesus batia, aí ele chamava de sepulcro caiado. Bonito por fora, feio por dentro. Com hipócritas, Jesus não aliviava a barra. Com hipócritas, Jesus batia forte. Aleluia. Pecador não. Pecador, tanto é que Jesus atraía os pecadores. Aonde Jesus estava tinha um pecador. Ele foi censurado por comer à mesa com pecadores. Meu irmão, se Jesus viesse hoje, eu vou até perguntar aqui a vocês, vocês são sinceros, e chegar a notícia: você viu no Instagram, você viu no Face, o quê? Jesus acabou de entrar na casa de Zaqueu. Sangue de Jesus tem poder. O sangue dele mesmo, né? Sangue de Jesus tem poder. Jesus acabou de entrar na casa de Zaqueu. Aleluia. Ele come com pecadores. Um dia Jesus disse: olha, eu vejo que vocês são insaciáveis. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Vamos ver se vocês se veem nessa história. Vocês estão parecidos como um grupo de crianças na praça. Uma turma grita: vamos brincar de salve cadeia. E a outra turma grita de lá: não, salve cadeia não. Vamos brincar de videogame. Não, videogame também não. Vamos brincar de velório. Não, velório também não. Vamos brincar aí de jogar futebol. Não, a gente não quer jogar futebol. No fim ninguém brinca, porque era todo mundo insatisfeito. Jesus disse: olha, sabe o que aconteceu? Eu mandei os profetas, vocês não quiseram. Mandei João Batista. Sabe o que vocês falaram que João Batista era? Que ele era um ermitão, um esquisitão, que vivia no deserto. Aí vem o Filho do Homem, que bebe, que come, aleluia, que vai em banquete, que vai em casamento, e vocês dizem que ele não, ele é um comilão, ele é um beberrão. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem saída para vocês não. Vocês são um bando de insatisfeitos. Nesta manhã, nós estamos aqui no banquete, estamos na mesa, fazemos parte da mesa. Agora Deus, pelo seu Espírito, Ele tem feito uma inversão radical. Quem quer, quer. Quem não quer, tem quem quer. Vai atrás do que quer. Aleluia, daquele que está apaixonado por Jesus. E é interessante que o texto diz aqui: força entrar. Força entrar. Força entrar aqui dentro de um contexto judaico não é no sentido de empurrar, de obrigar. É no sentido de convencer. Porque quem era convidado tinha que estar convencido de que de fato o que convidava estava fazendo isso com sinceridade. Isso é evangelho. É você chegar para o pecador e dizer: ó, Jesus te ama. Ele diz: será? Ama. Jesus te quer. Não, eu estou sofrendo muito. E você forçar ele a entrar. Dê uma chance para Jesus. Não, dê uma oportunidade para Jesus. Força entrar. Tem crente que não força. Tem crente que diz: não, cada um escolhe o que quer, faz o que quer. Meu irmão, desse jeito o evangelho não vai avançar. Portanto, conquistamos muito. Agora, não sentem na cadeira da conquista e esqueçam os desafios.
É bonito recordar as conquistas? É. Mas elas já aconteceram. Elas já passaram. A Débora vai vir aqui cantar o hino. E ela só vai cantar, ela não vai pregar. Você vai ficar em pé agora. Pastor Robson já vai organizar aqui para a gente começar as nossas consagrações. Todo mundo em pé. Eu quero que você fique em pé agora. Antes dela cantar, a gente vai fazer uma oração. Deixa eu perguntar, essa mensagem, você se viu nela? Vou perguntar de novo, você se viu nela? Você se viu nessa parábola? Você se viu nessa parábola? Aleluia. Há quanto tempo que você está no Monte da Transfiguração? Há quanto tempo você está exatamente, confortavelmente sentado no teu lugar? Ore a Deus.